Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participações de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Bom dia, 8 horas e 34 minutos, hoje terça-feira, 23 de julho de 2024, começando mais um ponto a ponto, ao vivo aqui de Santos, litoral de São Paulo, para todo o planeta, por várias mídias sociais. Primeiro nós estamos aqui no nosso site www.radioestarilsantos.com, também pelo Facebook, daqui a pouco também já o programa na íntegra no YouTube, você nos ouve, nos acompanha pelas plataformas de rádio, Radiosnet, radios.com.br, pelo nosso app para Android e também para iOS, então não tem como você não ouvir e ver o programa todos os dias. Hoje o ponto a ponto, parte ponto a ponto, mas na verdade uma outra parte importante com o painel do Porto, até porque temos um especialista, quando a gente fala em logística, fala em modais e fala em refrigeração de produtos do Brasil, que deveria, né, ampliar esse horizonte, espero até que vá ampliar mesmo, mas vamos falar desses e outros assuntos, como por exemplo, olha a frase do dia. José Luiz da Atena, candidato ou pseudo-candidato, pré-candidato a prefeito de São Paulo, disse: se Joe Biden pode desistir, porque eu não posso. Bom dia, meu querido Marcos Santana. Ele tem razão, se Joe Biden pode desistir, se bem que são situações diferentes, são cargos completamente diferentes, e é a primeira vez que o Joe Biden desiste. Exatamente. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo aqui nas diversas plataformas. Bom dia ao convidado que daqui a pouco você vai apresentar também. Bom dia, Virgínia. É sempre um prazer, um privilégio participar do programa. E, realmente, o José Luiz Atena virou um personagem da política, né? Sem, de fato, se candidatar a nenhum cargo até hoje. E que ele sempre cada desiste, vez perdendo a e credibilidade pulando de mais. partidos, né? Esse é o 11º partido político ao qual ele se filia. Ele dá uma entrevista publicada na Folha de São Paulo de hoje aí, onde, mais uma vez, ele é José Luiz Atena, né? Aquele personagem fanfarrão que a gente conhece muito bem da televisão. E agora ele sinaliza, ele está meio que ensaiando aí a sua batida e retirada da candidatura, depois vai colocar a culpa nos caciques do PSDB, vai dizer que não teve a estrutura necessária, etc. Ele fez uma lista etc. de condições e que não foram atendidas até agora. Mas sempre assim, sempre vai ter aquela, olha, o meu pudim aqui não veio com não sei o quê, o meu, né? Faltou a mexa. Faltou a mexinha, sempre vai ter algum probleminha ali, né? Então, eu acho que, ao que tudo indica, a tendência é que ele não permaneça nessa candidatura, né? O que abre aí um espaço interessante para a candidatura da Tabata Amaral, porque ele tinha sido sondado para ser candidato a vice-prefeito na chapa de Tabata Amaral. Se ele vai bandear para o lado da Tabata Amaral, outra história, mas ainda assim abre um vácuo interessante aí junto ao eleitorado paulistano. Vamos depois comentar um pouco mais disso, até em relação aqui à nossa região da Baixada Santista. O exemplo que eu quero colocar nessa roda, nosso querido Emerson Dias, gerente de Refribraça, engenheiro, ele conhece muito do setor aí portuário, né, porque faz do seu trabalho dia a dia muitas informações, vai nos ajudar hoje, até porque tem várias citações de vários ouvintes também sobre como atrelar crescimento portuário, tirar as travas dos portos brasileiros, começando pelo nosso aqui, né, os gargalos que existem, o que dá para fazer. Nós temos capacidade? Vamos discutir isso. A política atrapalha ou ajuda? Vamos discutir isso também, né? Mas, bom dia, meu querido Emerson Dias, está conosco aqui. Ele que é campeão aí de beach tênis, é isso? Emerson, bom dia. Bom dia, Edu, bom dia, Marco, Virgínia e a todos que estão acompanhando. Parabéns. Obrigado, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Na realidade, a gente brinca, né, no fim de semana, né, de beach tênis, e aí teve um campeonato de ranking lá em Praia Grande, eu tive a felicidade de me sagrar em primeiro lugar. Mas é brincadeira, não tem nada profissional, não. Olha que as Olimpíadas estão aí. Começa agora. Mas você sabe que eu olhei a foto, viu, Virgínia? O Emerson está assim, com aquele jeito meio marrento do Romário, aqueles baixinhos invocados. Tu não dá nada no começo pro cara, e o cara fica lá e não fala nada, né?
Aqueles caras grandão, e não sei o quê, e fala, e acompanha. Final do torneio, quem que está lá no primeiro lugar? O baixinho. E os outros ficam lá, pô, alguma coisa eu errei. Então, é bem por aí mesmo. Né? Deixa eu aproveitar esse começo do programa também para agradecer as várias, inúmeras manifestações de solidariedade, sentimentos pelo passamento aí da minha mamãe no último sábado, né? Sábado, dia 20. Então, muita gente não pôde comparecer, não há nenhum problema. Teve gente que disse, poxa, só o fato de ter pensado, ter orado, ter pedido, ter mandado suas manifestações já é de grande conforto, de grande valia para nós. Né? E, então, quero agradecer demais, né, em nome de toda a família, que é uma família pequenininha, mas solidarizando com todos vocês que nos ajudaram muito a ter força, né, no sábado e também no domingo. Então, obrigado demais mesmo, né, que Deus conforte o coração de todos. É um momento difícil que todos nós passamos, iremos passar, né, mas a solidariedade dos amigos, né. Deixa eu mandar um abraço especial ao Marcelo Rocha, esposa, ao nosso querido doutor Emílio, várias pessoas que tiveram a oportunidade de estarem lá junto conosco, foram realmente ombro, braço direito, esquerdo, nos ajudaram demais naquele momento, mas eu agradeço a todos. 1, 2, 3 palavras que foram ditas já eram um conforto muito importante para nós todos, né? Muito obrigado mesmo, né? E, Virgínia, vamos fazer o seguinte, hoje é o dia do guarda rodoviário, né? Conhecido como policial rodoviário, que antigamente não tínhamos muito, né? Tinha até uma série de televisão, lembra, Marco? Que era o Vigilante Rodoviário, isso. Lá com o seu cachorro, né? Fez muito sucesso no Brasil. Hoje até tem gente que diz assim, caramba, o Emerson pode me ajudar. Emerson viaja bastante, questão profissional. Você vê muito guarda rodoviário? Não como antes. Não como antes. A gente vê, mas não como antes. Não, a gente vê só, geralmente em locais estratégicos, onde eles têm postos mesmo, mas só isso. E antigamente você via o guarda rodoviário estadual demais nas rodovias, né? Você pegava o sistema de imigrantes, as rodovias do interior. Hoje você até vê, alguns vê, e como disse o Emerson, em pontos estratégicos, e também quando você pega rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal, né? Mas é bem diferente daquele clima de antigamente. O guarda rodoviário tinha toda uma imagem, tanto que virou até uma série de televisão brasileira muito famosa. E hoje também, Virgínia, além do dia do policial rodoviário, do guarda rodoviário, é o dia do idoso. Então, para aqueles idosos, por exemplo, o Marco acabou de dizer que o pai dele é um jovem senhor de quantos anos? 93 anos. 93 anos. Como é que é o nome do papai? Manuel Bispo. Seu Manuel, beijo no seu coração, continue assim, firme e forte, e não deixa aí o Marco Santana fazer besteira não, viu? Olho no menino aqui. Exatamente. Olho no menino, né? Essa hora já está batendo perna aí. Já está batendo perna. Foi comprar o jornal na banca. Ai, que beleza. Já foi na padaria. Ele usa óculos ou não usa óculos? Usa óculos. Foi se inteirar das novidades da vizinhança. Quer dizer, ele gosta de colocar o jornal debaixo do braço e não o notebook. Exatamente. Aquela coisa tradicional de ler o jornal, né? E a mamãe também, quantos anos tem? Dona Maria Arelina, 83 anos. Olha aí que beleza, né? Então, um abraço aí a todos os idosos e a gente saúda bastante. Ô Emerson, você tem alguém aí, papai ou mamãe? Sim, mamãe. Já está com 73 anos 73, também. qual é o nome da mamãe? Maria das Graças. Opa, que nome bonito. Adoro esse nome bonito. Adoro o nome lindo. Maria das Graças. É o que a gente precisa, né? De graça. Então, Dona Maria, um beijo no seu coração também. Que Deus mantenha a senhora firme e forte, olhando o menino aí também, ó. Tá? Porque para os pais, a gente nunca é aquele idoso, não. A gente é sempre o garoto, é sempre o filho, é sempre o menino, né? Exatamente. Os pais têm sempre esse olhar. E para você, então, tem que seus pais aí, dê um abraço, tem que dar todo dia, mas hoje vai lá dar aquele abraço especial, o dia do idoso, ele que aguenta as nossas coisas todos os dias, tão importante. Então, beijo no coração de todos os idosos na Baixada, no Brasil e no planeta, né? O Doro, tem uma coisa curiosa, Oi, que se você, de vez em quando você está navegando pela internet, nas redes sociais, aí vem ali um recorte de jornal nostálgico. Idosa de 50 anos. Né? É verdade. Para você perceber que mudou. Assim, tivemos grandes avanços na nossa sociedade, um dos principais, né, em relação à medicina. Então, a expectativa de vida com qualidade da população vem crescendo cada vez mais. E percebemos também grande quantidade de pessoas de idade avançada, e mais do que isso, pessoas centenárias. Então, o importante é que nós consigamos mais expectativa de vida, mais tempo de duração das nossas vidas, mas com qualidade. E isso nós temos obtido graças ao avanço da medicina e também a difusão de informações que ajuda as pessoas a mudarem de hábito, a fazer o trabalho preventivo. E isso é fundamental para que
possamos todos nós vivermos mais. Tanto que é cobrado dos governos estaduais, federais e também municipais projetos, né, programas de qualidade de vida para o idoso, né, para que o idoso possa... Até porque, né, Emerson, se a gente pegar na fala do Marco, ele tem razão, anteriormente a gente não ouvia falar tanto dos casos de Alzheimer, até porque as pessoas não viviam tanto. Exatamente. Existiam as exceções também, que a gente sabe que existiam. Hoje, a questão de longevidade, ela aumentou, mas os problemas de saúde também aumentaram. A modernidade, o alimento, né? Tem médico que fala com muita sapiência. O ser humano deixou de descascar o alimento para abrir a embalagem. Então, a gente vai no mercado e vê quantas coisas estão lá prontas, né? Quantas coisas que estão lá que não são tão boas para a saúde e vamos fazendo ali alimentação com aquilo. E isso tem trazido uma série de problemas de saúde. E uma das figuras aí que a gente mais tem ouvido é o Alzheimer, né, que é uma doença que até torço demais. A Suíça, exatamente, a Suíça recentemente até externou isso, vem de uma pesquisa de muitos anos, tem feito ótimos resultados, nesse momento em ratos, mas já começa a tratar em seres humanos, né? E é positiva a pesquisa. Então, o Alzheimer é uma das piores doenças, né? A gente tem outras, tem o Parkinson, tem várias outras, mas quando se descobrir, quem sabe, uma chave para dar uma combatida nisso, quem sabe a gente consiga até ter essa longevidade, até com uma qualidade de vida melhor, né, Emerson? Com certeza. Você falou em avanço da medicina, Isso. Né? O meu pai, por exemplo, ele foi diagnosticado com Alzheimer aos 64 anos de idade. Muito jovem, muito jovem. Ainda. E ele, na verdade, a gente sofreu bastante. Foram 10 anos, né, acompanhando todo esse processo. Você lembra qual foi o primeiro sintoma, Emerson? Esquecendo as coisas. Por exemplo, eu comecei a prestar atenção que eu havia trocado de carro, né? Aí eu fui visitar meu pai e ele falou assim, cara, trocou de carro? Eu falei, troquei, pai. Ficou legal, né? Pô, muito bom. Na semana seguinte eu fui visitar e ele fez a mesma pergunta. Aí eu falei, pai, na semana passada o senhor já viu. Eu vi. Na semana seguinte a mesma coisa e assim eu comecei a ver essa evolução dele. E realmente é muito triste. Eu fico muito feliz que tem esse avanço, né, com Alzheimer, que é uma doença muito triste. Foi muito interessante, Emerson, você colocar isso, que, né, Marco, dá sinais para muitos parentes que às vezes estão nessa coisa do imediatismo que a gente tem uma vida hoje muito agitada, não olhar os nossos pais. Perceba isso que o Emerson disse. Faça uma constatação, uma mudança, ou às vezes você começa a conversar algo que era tradicionalmente falado, ele já não lembra mais. O esquecimento, o esquecimento de cara é algo que chama atenção. No caso da minha mãe era assim, por exemplo. Ela olhava, né, Virgínia, e quem sou eu? Muitas vezes ela lembrava, muitas vezes ela não lembrava o nome. E era natural aí você tentar estimular, né? Olha, meu nome é tal, é não sei o quê, tal pessoa. Então, o Alzheimer tem essa coisa de tirar, né, da frente da pessoa algo que é tão precioso, que é a memória, né? E, segundo especialistas, algo muito importante é manter a ocupação da mente, do cérebro. Trabalhe isso. Então, não importa, seu pai lá gosta disso, a sua mãe... Não brigue, deixe fazer. Deixe eles terem atividades, porque cabeça que para literalmente, vira lá um espaço para que o Alzheimer possa contagiar. Claro que existem as exceções. No caso, o Emerson citou, o pai dele com 64 anos. Jovem ainda. Um senhor jovem, ainda iniciando a fase que passou dos 60, né? Quantos que não produzem demais, né? Então, vamos ter essa atenção total, vamos pensar muito nisso também, né? Deixa eu mandar um abraço para o Antônio Sanches, lá do Guarujá, que também está mandando o seu abraço agora, né? Os seus sentimentos, que não havia percebido isso, pede desculpas, não tem que pedir desculpas, Antônio. Obrigado pelo carinho, pela lembrança, a sua esposa também, e falar que né, a gente torça para sua mamãe e para todos aqueles que deixam aqui esse planeta dessa forma como nós estamos, né? Terra de muitos conflitos, e parta para um lugar de paz. É o que eu acredito, que as pessoas, a gente tem que pensar em coisas melhores. Vamos deixar as coisas ruins aqui embaixo e que eles possam levar coisas boas e virem aí, quem sabe, uma estrelinha para nos ajudarem bastante. Obrigado à esposa, obrigado ao Robertão também, está mandando um abraço solidário aí para a gente, pessoal aí do Guarujá. E como você me mandou a pergunta ontem nós não tivemos o programa ao vivo, você perguntou o que eu achei da pré-candidatura ao anúncio. Eu não vou responder. Eu vou passar para o Marcos Santana, que sabe tudo de política, conhece todo mundo. Se já não fez uma entrevista, deve ter feito 1 milhão dela. Quente, né? Vamos lá. Ele diz o seguinte: o que você achou da inovação de um novo nome surgindo a candidato a prefeito de Guarujá, Farid Madi? Puxa vida. Novo nome foi brincadeira dele, viu? Farid Madi já foi prefeito. Sim. Ele conseguiu, naquela época era outro cenário político, ele conseguiu perder, no exercício do cargo, ele conseguiu perder Exato.
a eleição no primeiro turno. Como a gente sabe muito bem, a política é uma coisa muito dinâmica, né? Aquela história, né? Que dizia o político mineiro Magalhães Pinto. Política que nem nuvem, né? Você olha para o céu, um dia está sem nuvem alguma, depois está nublado, uma nuvem mais carregada, né? Às vezes a nuvem muda em cima de você. Muda rapidamente. E o cenário de Guarujá, no momento, é amplamente favorável ao Farid Mahi. Tanto é que um dos pré-candidatos que iria disputar a eleição com ele desistiu para ser candidato a vice na sua chapa, né? E a gente percebe também que o atual prefeito de Guarujá, o Walter Suman, ele indicou um candidato do governo, mas ainda assim é um secretário municipal, ainda assim ele não consegue emplacar, ele não consegue não ter aquela receptividade junto à população. É um desafio muito grande para o candidato do governo municipal, e o cenário que se apresenta aí é muito favorável ao Farid Mahi. O que eu tenho conversado com muitas pessoas em Guarujá, tenho muitos amigos lá, é que a eleição em Guarujá ela pode ocorrer em 2 turnos. Então, muitos dizem que Farid Mahi, se não vencer no primeiro turno, ele pode sim ter dificuldades num eventual segundo turno, porque por conta da rejeição que o nome dele ainda apresenta em Guarujá, e os demais candidatos se uniriam numa candidatura em oposição ao Farid Mahi para evitar a recondução do ex-prefeito ao cargo. Então, assim, é um cenário aberto ainda, temos muito tempo, vamos ter uma campanha eleitoral pela frente ainda, muito forte. Quero chamar a atenção dos eleitores de Guarujá para as campanhas na internet, em especial as redes sociais, para se vacinarem contra as chamadas fake news, as mentiras, porque a gente sabe muito bem que a mentira na campanha eleitoral é uma coisa que se fazia presente desde sempre, né? Mas de outra maneira, aqueles panfletinhos apócrifos, aquele pessoal que entrava no ônibus e começava a soltar boato, né, de boca em boca. Mas agora, com as redes sociais, o potencial das mentiras se disseminarem é muito maior. Exato. Então, o eleitor tem que ficar muito atento a isso daí, porque isso daí é prejudicial, não a um candidato específico, mas é prejudicial a todo o processo eleitoral em si. Veja, em cima dessa sua fala, Emerson, você reside em Praia Grande. Praia Grande já tem um aspecto diferente. Se nós pegarmos a figura do ex-prefeito, atual deputado federal Alberto Mourão, me parece que não vai pairar nenhuma nuvem sobre a sua cabeça, vai ter, claro, respeitando qualquer outro que seja o seu opositor, mas a rejeição do Alberto Mourão ela é muito menor que a sua aceitação e apreciação do munícipe em Praia Grande, não é isso? Inclusive, eu estive com alguns amigos no fim de semana, né? Pessoas contrárias ao Mourão e que disseram que vão votar nele, porque exatamente pelo trabalho que ele fez, né? E que, na realidade, não tem uma outra opção para bater ele lá. Então, eu acho que a situação, como você falou, lá já está bem claro, né, o que deve acontecer. A gente pega esse cenário. O Marco colocou bem a questão do Farid no Guarujá, que o Walter Suman não pode ser candidato, como também, por exemplo, Cubatão, o Adhemário também não pode concorrer a uma reeleição. Cubatão é um panorama ainda meio aberto, né? Na verdade, não temos lá um nome ainda que diz assim, ele congrega a grande maioria. Como é que você vê o cenário de Cubatão? E Cubatão acho que tem um cenário um pouco diferente, porque o candidato, ao contrário de Guarujá, o candidato do prefeito é o secretário de governo, e é um candidato muito forte, e as oposições parece que não chegaram numa... Elas não estão unidas, né? Mas não conseguiram indicar candidaturas competitivas. Vamos citar, por exemplo, o caso do PT. O PT havia uma disputa interna muito grande entre a ex-prefeita Márcia Rosa e a outra candidata que disputou a eleição na eleição passada, e houve uma cisão muito grande no PT. Então, o PT vai para essa disputa já meio que desestabilizado. E outras candidaturas também, a gente sabe que alguns vereadores lançam a sua pré-candidatura, mas, na verdade, eles estão objetivando a reeleição para vereador, então é apenas um balão de ensaio, né? E a gente percebe que não existem grandes nomes assim para disputar a eleição de Cubatão. E a gente tem que chamar a atenção que em Cubatão a eleição é em um único turno. Né? Então, de Praia Grande, vai ser uma disputa muito mais acirrada, mais competitiva do que outras cidades aqui da nossa região.
vale lembrar e ressaltar, a Miriam está mandando um bom dia aqui. Miriam, obrigado também pelas palavras. A Miriam é de Praia Grande. Ela está dizendo que Praia Grande já tem. Opa, sumiu aqui, vamos voltar. Praia Grande já pode, sim, pensar em 2 turnos. Até, claro, até já podia anteriormente, né? O fato hoje é a segunda cidade mais populosa da Baixada Santista, ultrapassou São Vicente, se eu me falha a memória, algo em torno de 3 mil moradores. Mas eu não acredito, né, nesse cenário de segundo turno para Praia Grande, né, Emerson? Acho que não teremos segundo turno na Praia Grande. Talvez o Marco, que entenda um pouco mais, possa ter mais informações, mas pelo que eu vejo como cidadão de Praia Grande, acredito que não. A possibilidade existe? Existe. A viabilidade disso, eu acho pequena, né, Marco? É o que indicam as pesquisas, e a gente tem que observar também que o Mourão é uma liderança que já passou pela prefeitura várias vezes. Exato. A Raquel Chini tem um governo bem avaliado, tanto é que ela, no começo do ano, ela manifestava o interesse de se candidatar à reeleição, e aí foi essa ambição dela foi barrada pela grande liderança, Roberto Mourão. E a gente também vê que não existem outros grandes candidatos competitivos, né? O Danilo Morgado busca se posicionar, mas a minha avaliação é que a grande oportunidade dele foi na eleição passada, que ele quase que ganhou, né? Contra a Raquel Chini, ele quase ganhou, né? Foi por muito pouco. Então, parece que a percepção que eu tenho é que o cavalo passou encilhado para o Danilo Morgado na eleição anterior. O que não significa que ele possa surpreender e fazer uma campanha de oposição ao grupo político que impera em Praia Grande há décadas e apresentar um projeto alternativo, surpreender e sensibilizar o eleitor, né? Você sabe também que o perfil do eleitor de Praia Grande também mudou ao longo das últimas décadas. A gente percebe muitas pessoas que moravam no ABCD, moravam na capital, que vieram morar. Santos, São Vicente, mudaram-se para lá. Muitas pessoas não acompanharam essa mudança radical que houve em Praia Grande durante as gestões de Alberto Mourão, né? Menos de 60 anos a transformação de Praia Grande. Então, as pessoas podem se sensibilizar com outra proposta alternativa ao Alberto Mourão. Muito bem observado. Antes do intervalo, já que eu estou nessa... Deixa eu mandar um abraço para o Sidão, né? O Sidão, um abraço para você. Você que está falando de Praia Grande também. Mandando um abraço para nós aqui, um abraço para você também. Dizendo, pintou o campeão. Aí eu estou lendo aqui embaixo para o campeão. Aí ele falou, vai Corinthians. Calma. Muita calma nessa hora. Né? O corintiano tem que estar aliviado. O Corinthians... Conseguiu dormir, e torcer para se livrar do Yuri Alberto, que é inacreditável, né? Eu dou maior apoio para ele continuar lá. Pelo amor de Deus. Não, Emerson, com certeza, com certeza. Poxa, parece que dizem que ele treina para errar, né? O Yuri Alberto ele mandou um pedido, uma solicitação através dessa empresária para a FIFA. Se dá para ampliar o gol no dobro. Porque está um pouco difícil de achar o gol no campo. Ele não vê o gol, o Marco. Então, ele treina para errar, é isso? Ele treina para errar. Ele perde gols. Ele perde passe. Não, a bola atrapalha ele. Eu acho que a bola é redonda. Ele mesmo se atrapalha. Viu ele caindo sozinho, tropeçando nele mesmo. E você vê aquela cena, você vê os companheiros olhando e falam assim, meu Deus do céu, esse cara joga comigo. Mas fazer o quê, né? Agora, pintou o campeão na Série A e na Série B também, né? Ele diz que agora também o Santos vai, né? Bom, o Santos tem que ir, né, Emerson? Não tá, apesar de não estar fazendo um esplendor de Série B, mas o Santos não pode ser pior do que seus adversários. Então, está num conforto agora da liderança? Está. Mas vai lembrar que o Santos ficou 4, 5 jogos sem vencer e vê a complicação, né? Então, é uma Série B que o Santos não importa que seja primeiro, segundo, terceiro ou quarto, mas tem que estar lá o tempo todo. Isso aí. Para chegar no final, garantir a sua subida de volta. Não dá para titubear e falar, o Santos no momento é o quinto. Não. Com todo respeito aos adversários. Veja o Curitiba, a história que tem o Curitiba. E o Curitiba tem uma SAF, é isso que me preocupa, né, o Emerson? A gente fala em SAF, veja a SAF do Vasco, veja a SAF do Curitiba, não emplacam, não dão aquela emoção toda não, né? E há quem diga o seguinte, que foi importante o Santos ter mantido o Carille, apesar de não ser um trabalho monstruoso, mas o Carille é um sujeito sério, então ele está tocando dentro do possível com o que tem o elenco, aí sim, cumprindo esse papel, o Santos
se continuar nesse momento do turno, que daqui a pouco acaba, e virar nesse mesmo segmento, até um pouquinho melhor, não perdendo esses jogos, ficando sem vencer, o Santos pode chegar a 70, 72 pontos, vai classificar, vai subir com tranquilidade. Esse é o pensamento que o grupo tem que ter, né, o Emerson? Você falou antes aí um negócio bem importante. Quando o Santos começou de forma arrasadora. Todo mundo pensou, nossa, vai ser campeão invicto. Vai, né? Atropelar todo mundo. De repente, perdeu 4 partidas e viu o mundo desabar. Quase o Carille foi embora e tal. Então, é isso que não pode acontecer mais, né? Sim. Então, o Santos tem que tomar muito cuidado. Me deu a impressão, Emerson e Marco, que o Santos entrou assim na Série B, com todo respeito. Lá nós vamos nadar de braçada, não vai ter para ninguém. Isso aí. Não é bem Aquele assim, famoso saltinho alto, e aí não é assim. Mas ontem eu fiquei feliz com o time que eu vi jogando. A defesa jogou muito bem, o ataque também soube construir muitas boas jogadas. Então, se seguir nesse caminho, né, a gente agora não está mais com aquele ímpeto do início lá de achar que vai ser campeão direto, mas pelo menos a gente ficou mais feliz com o jogo de ontem. Deixa eu mandar um abraço também para o Maurício Lemos, ele é da Encruzilhada, ele quer que o Marco e o Emerson comente as eleições de Santos e São Vicente. Ô Maurício, na volta do intervalo, vamos comentar assim, mas a gente depois vai entrar em assuntos importantes, que é a questão do Porto, questão da política nacional, da política local, e muitos assuntos importantes aqui também, para que a gente possa citar, né? Inclusive, ontem, o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, de 71 anos, veio ao Brasil. Como houve a mexida lá na política inglesa, daqui a pouco o Marco comenta, né? Daqui a pouco ele vai falar da Kamala Harris, né? Será que ela tem punch? Será que ela tem cavalo sobrando para a corrida à Casa Branca? E veja como a política é engraçada. Há uma semana atrás, um pouquinho mais, Donald Trump tomava um tiro no pé da orelha. O mundo Literalmente, ficou literalmente. O mundo ficou virado para aquilo, não. Com a mudança de Joe Biden para Kamala, não se fala mais do atentado, não se fala mais. Então dá a impressão que o americano é o seguinte: perdeu a vez, o cavalo passou. Então, vamos falar muito disso, né? Que uma semana mudou demais. Quer falar já antes do intervalo, Marco, sobre isso? Eu acho que a eleição americana, muitas pessoas falam, o que tem a ver a eleição dos Estados Unidos com o buraco da minha rua? Né, mas tem muito a ver. As contas que eu vou pagar no supermercado tem muito a ver, muito né? a ver. Porque nós estamos falando da maior economia do mundo e tem um poderio militar, portanto, uma capacidade de interferir nos destinos de outros países muito grande. Em termos de comércio exterior, comércio internacional, os Estados Unidos é um player muito Emerson, importante. Por exemplo, vê as taxas de embarque lá, tudo em dólar, né? Aí ele olha e fala assim, mas eu não ganho em dólar. Então, tudo o que acontece no governo dos Estados Unidos acaba interferindo de uma maneira ou de outra, numa intensidade maior ou menor, na vida de cada cidadão do planeta Terra, né? A grande verdade é essa. Então, você discutir como vai ser a orientação de um governo, se é um governo mais de extrema-direita, mais radical, com posições mais protecionistas ou menos, né? Ainda que qualquer que seja o eleito, vai sempre proteger os interesses do cidadão norte-americano, mas ainda assim, de acordo com a agressividade, como ele vai se comportar na relação com outros países, vai definir as relações comerciais, as relações até diplomáticas e culturais, por exemplo, com outros países. Então, nesse momento, o que a gente percebe é que com a mudança, com a renúncia do Joe Biden nessa disposição de disputar a reeleição, teremos uma eleição, porque até então se caminhava ali para uma lavada do Donald Trump no cenário norte-americano. E que eu acho que pesou muito nessa decisão, a pressão sobre Joe Biden foi muito grande, não foi apenas na eventual derrota ao Donald Trump, até porque as pesquisas indicavam uma disputa acirrada, né? Mas o que demonstrou, o que pesou bastante, foram as eleições para o Parlamento, para o Congresso Nacional, porque o Partido Democrata ia ter uma derrota muito grande, caso Joe Biden fosse o candidato, né? Então, a pressão foi muito grande, inclusive do ex-presidente Barack Obama, vários outros lideranças. Mas isso não é um ponto, Marco, me permita te interromper. A Kamala é uma mulher de descendência negra, ela tem um apelo importante em parte da sociedade americana, em outra ela não tem tanto apelo, e tem se chamado a atenção demais, porque a primeira mulher citada recentemente não era ela, apesar dela ocupar o cargo de vice, mas seria de Michelle Obama.
e também não decolou, né? Não decolou. Mas não houve o expresso, ou a expressa fala do Barack Obama apoiando a Kamala, e que está gerando até um certo mal-estar. Sim, né? Porque eu acho que o Obama ele está apenas observando aí, aquela coisa assim esperando a poeira baixar para ver como é que ele vai se comportar. Se vem com o apoio dele. Até porque se ele já anuncia um apoio a Kamala Harris nesse momento, ele fala assim, eu não quero que minha mulher seja candidata. Exato. Né? Então já fecha uma porta aí. Exato. E eu acho que ele está observando as movimentações. Só lembrando, Emerson, perdão, Marco, o Emerson vai comentar depois, não está definido oficialmente que a Kamala será. Não está sacramentado, até porque vai haver, sim. Uma disputa interna. A tendência, eu acredito, é que vai ter uma aclamação, até porque ela é a vice-presidente no exercício do cargo, então é natural que ela assuma. E também tem uma questão financeira envolvida aí, porque todas as doações já recebidas pela pré-candidatura do Joe Biden, elas simplesmente serão devolvidas aos doadores. E que não é nada menos que 250 milhões de dólares. Olha, a notícia que então, qualquer outra candidatura que começasse, ia começar a partir do zero. Ia ter todo aquele processo ali de passar o chapéu, de pedir doações, ia ser uma campanha que ia iniciar literalmente do zero. Os democratas devem escolher o novo candidato, uma candidata à presidência dos Estados Unidos até dia 7 de agosto, portanto está chegando, mas a informação que aparece agora, a Kamala Harris já teria, ou já tem o número de delegados necessário para ser a candidata, diz a agência, lá nos Estados Unidos. A informação é essa. Claro que a informação pode até ter a sua veracidade, mas quem vai definir mesmo, que vai oficializar isso, é a frente lá do Partido Democrata. Eles é que vão definir a escolha ou não, o Marco? Fica bem claro isso. Sim. É claro que ela vai buscar os apoios internos, os apoios de todos. Até dizem que ela já começou a trabalhar até as doações de campanha para reforçar aquilo, que isso também tem um peso. Começam lá os mega milionários, se forem para o lado dela, ela ganha um apelo maior. E uma coisa interessante a gente observar é que as regras eleitorais dos Estados Unidos são muito diferentes das regras do Brasil. Né? Que aqui você escolhe no presidente, no deputado, no senador. E lá você escolhe lá os delegados, que eles que vão indicar em quem que ele vai definir como seu candidato predileto a presidente da República. Então, nesse tabuleiro eleitoral americano, pesou bastante aí essa possibilidade dos democratas serem muito pouco representados no Congresso. Né? Então, por isso que esse movimento muito forte para o Joe Biden abandonar a disputa para ter uma candidatura mais competitiva. É isso aí, Emerson. Você que lida com esse mercado internacional, é muito claro que a gente tem que ter atenção, é muito importante para todos nós do Brasil, e a gente percebe que esses movimentos, você que lida com empresas de peso, empresas internacionais, elas todas estão de olho nisso, porque a economia norte-americana ela é um balizador, né? Com certeza, como o Marco comentou, é ali que é o padrão de tudo, né? Então você vai ter, se a economia dos Estados Unidos vai bem, vamos bem. Se vai mal, vamos mal, né? Então eles ditam as regras, né? E como a gente fala em dólar, né? Cotação de dólar, então isso influencia demais. Aí só falando sobre a candidatura, eu acho que a Kamala Harris ontem, no discurso dela, ela já deu o tom de como vão ser as eleições, né? E ela se posicionou muito bem para ser a candidata, da forma que ela atacou o Trump. Isso, ela não fugiu, né, Emerson? Algumas colocações feitas a ela, meio que pressionando. Quem imprensa norte-americana também é um capítulo à parte, né? A pergunta interessante e a provocação pertinente. Se ela teria força e foco para, por exemplo, encarar o Donald Trump num debate. E ela tirou de letra, né? Totalmente. Eu entendo até que ela tem o seu preparo. Muitas vezes a gente ignora, né, Emerson? Um preparo até maior, a gente não tem oportunidade de conhecer o candidato, ela não, porque a figura do vice, apesar de ser vice dos Estados Unidos, não tem oportunidade de estar aparecendo toda hora, né, para conversar com a mídia. E, de repente, isso pode se estabelecer sendo um ponto forte dela. Num debate com o Trump, se ela sair muito bem, com certeza, o Marco vai comentar também, ela vai arrecadar aí, com certeza, muitos votos, vai ter muita gente olhando diferentemente para ela, né? Com certeza. Da forma que ela se posicionou, né, atacando o Trump, eu acho que a tendência dessas eleições vai ser dessa forma o tempo inteiro, e nos comícios, principalmente quando estiverem lado a lado os dois, vai ser uma briga bem grande. Agora, o Trump, Marco, não perde a pose, não perde a oportunidade, desdenhou do Biden, que desistiu. E a eleição americana tem uma particularidade muito especial,
que num debate não importa apenas a mensagem, importa a forma como essa mensagem é transmitida, sim. A linguagem corporal, a entonação. E isso que acendeu o sinal amarelo, quase vermelho aí, no primeiro debate de Joe Biden e o Donald Trump. Porque o Joe Biden, apesar dele ter um discurso coerente ali, a maneira como ele se apresentou como uma pessoa, um líder muito fraco, né? Exato. Titubeante, exato. Com lapsos de memória, muito frágil. Então, e o Donald Trump se aproveitou muito dessa vamos dizer, essa estética do debate do Joe Biden. Ele falou, vocês querem que a maior nação do mundo seja liderada por um fracote? Não, eu sou forte. Aquele discurso efusivo. Você vê que na hora do atentado, ele com o braço erguido já... Então, nos Estados Unidos, o povo americano, ele se sensibiliza muito com essa questão estética, da questão de como o líder se apresenta, sim, né? Sim. Muito mais a forma do que o conteúdo em si, né? Exato. A gente vai para o intervalo, mas fica claro, né, Emerson, que tanto lá como cá, a gente percebe que a nossa política é muito estranha, né? Porque num país tão rico, num país com tantos nomes, com tantas pessoas preparadas, você está vendo uma disputa com todo o respeito, nunca faltaria com respeito, mas até então eram duas pessoas de mais idade. Sim. Joe Biden e também o Donald Trump com mais idade. E onde estão, né, os jovens da política norte-americana, ou pelo menos aqueles que estariam... Não, eles estão ali aguardando para ver o que vai acontecer. A Kamala pode ser um ponto de diferença nesse sentido, até porque ela é bem mais jovem, né? Mas vamos ver como é que ela enfrenta, né? Porque nós tivemos o fator Hillary Clinton, né, que deixou uma impressão para muitos americanos, uma impressão ruim. Nós tivemos alguns nomes citados de mulheres e não emplacaram. Tinha a figura bastante espontânea da Michelle Obama, que conseguiu realmente um carisma, uma força muito grande, né? E alguns dias atrás, o Marco, como brilhante jornalista que acompanha a notícia, tinha gente que dizia assim, podemos ter 2 Michelles no mundo para tomar conta de 2 países, né? Eu falei, menos, calma, muita calma nessa hora, né? Não, Marco, muita calma nessa hora. Uma eu sei qual que é, outra eu não sei qual que é. Tá. Ele se faz de desentendido agora, né, Emerson? Mas vamos fazer o seguinte, né? Vamos ao nosso rápido intervalo, em nome de Imunis Logística, Soluções em Comércio Exterior, há mais de 25 anos cuidando do seu compromisso com o seu negócio, Soluções em Comércio Internacional. Também falando de Forte Vistoras Automotivas, com 9 endereços, gente. A Forte não para de crescer. Nosso querido Tiagão, lá o Tiago Rodrigues, sempre correndo demais, com unidades em Santos, Guarujá, Mogi das Cruzes, São Vicente, 3 em Praia Grande, uma em Santa Branca e também Itaquera, perto do Corinthians. Agora vai, né? Se o Corinthians vai anunciar o maior patrocínio da história do futebol mundial. De novo? Aí já preocupa, né? Tem torcedor do Corinthians que vai dizer assim, eu tenho que fazer um plano de saúde, porque a cada semana é uma emoção, né? Então, e vai ser uma casa de apostas de novo, viu? Uma foi de não sei de alguma coisa, porque ela não era vai, mas foi. A outra vem de não sei do que, né? Vamos aguardar fortes emoções também. Saudando também a Engie Plus, construtora incorporadora, a qualidade faz a diferença, que tem para você o Mykonos, o Ilha de Malta, o Bali, sempre com uma condição diferenciada para você morar em bairros nobres de Santos, com uma qualidade impecável. O Bali, último lançamento agora, com fazenda solar, identificação facial, depósito individual, ponto para carro elétrico. O Emerson já está até de olho, porque ele já está pensando num carro elétrico. O Marco Santana, ele é o elétrico. Chegar lá, ele vai colocar o dedo na tomada para carregar mais ainda, né? Pela jornalista tem que ser assim mesmo, né? Mas você vai morar perto de tudo no Bali, no Ilha de Malta, no Canal 5, né? Na Almirante Cochrane, ou na Ricardo Pinto 63, na Aparecida, o Mykonos. Agora, se você... Estou chegando agora, arrumei um emprego agora no Porto, ou estou trabalhando aqui na região, gostaria de ter a oportunidade de investir alguma coisa em torno de 350, 500 mil. Tem jeito, Eduardo? Tem. Tem com a Engie Life, a caçalinha do grupo. A Engie Life é construtora incorporadora, qualidade também faz a diferença com a Engie Life. Você tem o Piazza Torino, que é um grande sucesso. É um conceito smart, com tudo que você precisa para morar bem em Santos, perto ali. É o seguinte, é quase esquina da Afonso Pena, no Embaré já praticamente, você vai morar e a partir de 350 mil você já compra a sua unidade para morar em Santos com um clube à sua disposição. São 13 espaços a ver conveniência, então acesse, você vai colocar lá, Engie Plus, construtoraincorporadora.com.br e Engie Life, construtora incorporadora, você vai encontrar
as melhores oportunidades para morar em Santos com qualidade também, né? Também destacando o nosso querido Ronaldo Hammer, Marketing de Ouro, um abraço especial, Ronaldo Hammer, nos mandou um abraço bastante afetivo em relação aí ao final de semana, né? Obrigado, Hammer. Hammer, que é uma grande figura. Você que bateu o seu carro, amassou, tem funilaria, pintura, micropintura, marteling de ouro e polimento, na Comendador Martins 191. Também Me Rocha Contabilidade, um abraço especial àquele belo casal lá, né? Nosso querido Marcelo Rocha, a esposa. Um abraço aos dois, obrigado pelo carinho sempre. Marcelo Rocha, que está numa luta, daqui a pouco o Marcos Santana vai falar da política vicentina, né? E São Vicente é uma cidade também que está sendo um contexto diferenciado, né? Se a gente pegar uma panela de pressão, São Vicente pode ser dado o nome de panela de pressão nessa eleição aqui, porque há muitos comentários, tem gente satisfeita e tem gente muito insatisfeita com São Vicente. Mas mrochacontabilidade.com.br, Mecânica Eleomar, há 50 anos cuidando do seu carro, e também Tintas e Tintas vai pintar, pinte com quem mais entende, tintas e tintas, e Escola Santista de Astrologia. Na Goitacazes 8 Gonzaga, 997-467839. Virgínia, rapidíssimo intervalo e voltamos já com muito mais informações aqui do nosso programa desta terça-feira, e o Ponto a Ponto, que abre espaço também para o painel do Porto, e o Emerson tem todas as respostas, todas as soluções para este gargalo, né? Eu tenho recebido muitas manifestações assim, bacana, o Parque Valonga, legal, mas e o Porto? Como é que fica o Porto, né? Para expandir o Porto. E há gente preocupada, hein? Está se anunciando 6 novas torres residenciais ali no Valongo. E aí eu fico perguntando, mas peraí, vai sobrar espaço para fazer estacionamento para o novo Concais no Porto? O Marcos Santana, que tem o seu iate, ele fala, eu não vou parar meu iate jamais, né? Porque vai ficar complicado. Eu volto já, não saia daí. Diga, Virgínia. Dininha Couto, bom dia, amigos, excelente programa para vocês. Davi Colantoni, bom dia, bom programa a todos, abraços convidados, Edu e Virgínia também, claro. Obrigado. O Davi que está lá no Rio. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, cidade mais segura do mundo. É isso aí. Você comprou um novo iPhone, pode sair na rua no Rio de Janeiro que você volta para casa só com a lembrança. Não tem nem mais memória. E manda um abraço a toda a turma. O nosso querido Emerson, que tem conhecimento aí no Rio de Janeiro, Santa Catarina. Quais os portos que você conhece bem, Emerson? Só para os ouvintes terem ideia. Então, na empresa que eu trabalho, né, já trabalho há 23 anos, a Riferbras, há 23 anos, e ela tem... Você tem 23 anos de empresa? 23. Nós temos base em todos os portos brasileiros, onde tem atracação de navios containeiros, né? Olha aí, container, então, eu viajo para todas essas localidades. Então, de Rio Grande a Manaus, eu viajo de todos os portos. Sem ser bairrista, essa pergunta é aquela que é, sem ser bairrista, qual seria o porto que você acha o melhor do Brasil sem ser bairrista? Não tem como, né? É o maior porto do hemisfério sul, né? Esse Porto de Santos é espetacular, né? Tirando o Porto de Santos, Emerson. É surpreendente a movimentação do Porto de Paranaguá. Paranaguá, no Paraná. Né? E agora os portos mais belos, acho que estão no Nordeste. Nordeste, né? Não tem... Dá dica de um que você acha assim, bacanão. Porto de Pecém, com certeza. Né? Pecém é muito comentado mesmo, né? Sim. O Emerson vai voltar e o pôr do sol mais bonito é no Porto de Natal. Opa. Porto de Natal? Sim. Rio Grande do Norte? Rio Grande do Norte. O Brasil é um país de gêneros, né? Grandão. Agora, estou preocupado. Se bem que, quando vem lá de USA, a gente guarda uma certa reserva. Virgínia, você tem planos para daqui a 70 anos? Já não estou mais nesse mundo. Não seja tão pessimista, né? Mas vamos lá. NASA diz que Brasil será atingido por bulbo úmido. Bulbo úmido. Eu nunca tinha ouvido falar isso, mas tudo bem. E ficará inabitável até 2070. Estudo é preocupante e cita outros 5 locais, né, 5 países que devem sofrer com as mudanças climáticas. Aí cita-se Golfo Pérsico, Mar Vermelho, partes da China, da Ásia. E, segundo o estudo, também sofrerão essas graves consequências. Agora, segundo a NASA, não sei se eles estão de olho na Amazônia já, e estão achando que a gente já pode ir embora. Sabe aquela história? Vamos esvaziar? Vamos tentar, né? Vai que cola. Aquela história assim, se nada for feito, deixa que nós façamos. Né? Nós fazemos. E aí, se passar isso por Donald Trump, ele vai falar, deixa conosco. Né? A gente vai lá e resolve, né? Bota uma base militar na Amazônia, outra no Mato Grosso, outra no Rio de Janeiro, outra na Baixada... Não, aqui não. Bom, mas, com todo respeito, né, a NASA é um órgão competente, né, da Agência de Inteligência Espacial Norte-Americana, porém, menos. Eu volto já.
Participações. Diga. Lúcio José Bento, bom dia a todos. Davi Colantoni, vai mudar Eduardo Paes está com a concorrente forte para disputar a prefeitura. O cara vai mudar a segurança, amigo do Bolsonaro, o candidato do partido do PL. Não sei quem. Peraí. Deixa eu só entender. Ele falou que o Eduardo Paes vai ter um concorrente que o candidato é amigo do ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso que eu entendi? Eu entendi errado. É uma margem, né? Está envolvido até o último fio de Para cabelo mudar a com segurança, escândalos, amigo do né? Bolsonaro, candidato do partido do PL. Se for o É Ramagem. o Ramagem, Está envolvido em esquemas tá mais enrolado que ninguém, né? até o último bulbo de cabelo. Você falou do bulbo da NASA? bulbo. Até o último bulbo do cabelo em escândalos de... Davi, não sei não, viu? E olha, Mas no Rio de Janeiro, eu não duvido de nada, viu, cara? se bem, eu não estou de lado nenhum da questão, viu, Davi? Quem sou eu para tirar a sua razão? Eu gosto muito da sua participação, você sempre dá sinais da cidade maravilhosa, né? Mas, semana passada, o presidente Lula esteve no Rio de Janeiro, né? E atrás dele estava Eduardo Paes e sua esposa, né? E aí o presidente Lula, com aquela eloquência, falou, esse cidadão aqui, me criticava muito, batia em mim direto, com força. A minha esposa, na ocasião, Marisa Letícia, nunca o perdoou. Ele mandou até uma cartinha pedindo desculpas, mas ela nunca aceitou. Mas, para mim, esse cara aqui, você deve ter acompanhado, é o melhor gerente. Né? O melhor prefeito que o Brasil já teve, alguma coisa assim. Então, e tinha a Marta Suplicy e o Haddad no palanque, né? Aí, teve uma hora que eu vi teve uma hora que o Haddad pegou o celular dele e começou a olhar assim, livros da semana para ler. Primeiro título, Como Aguentar o Seu Presidente. Esse foi o primeiro título. E a Marta Suplicy, ela estava assim, Olhando os passarinhos. procurando ver se tinha alguma coisa diferente. Eu volto já, gente. Sai daí, não. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Do veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com.
Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Nós estamos de volta às 9h25. Mandar um abraço para o meu querido Lúcio José Bento, lá em Floripa, e mandar um abraço ao seu Sérgio, lá em Balneário Camboriú, me mandou uma mensagem. Ainda não pude abrir, Sérgio. Vou chamar de Sérgio, que é jovem também. Conhecemos lá em Balneário Camboriú no ano passado. Um abraço para ele. Obrigado aí pelas palavras, né? Pessoa do bem, eu conheci lá, junto com o seu Bedim, em Camboriú, uma cidade maravilhosa, porém um pouco altos os prédios lá. O Marcos Santana, ele estava olhando lá para comprar, Virgínia, mas ele falou, não, é muito grande, não tenho necessidade disso, 1/4 da metade já me serve, né? E aí foram oferecer para ele um apartamento embaixo do Neymar. Ele falou, não, embaixo do Neymar não dá, porque eu sou corintiano, Neymar é... Bom, deixa para lá, né? Mas, deixa eu aproveitar que eu estou em Santa Catarina, eu acompanhava uma entrevista que foi dada, foi um desses canais que fala do Porto, dos irmãos Wesley e Wesley, né? Sim. O interesse deles pelo porto de Itajaí, sim, e com uma visão bastante impressionante, né? Eles citam vários portos brasileiros, eles deixaram nas entrelinhas o interesse, Emerson, por mais 1 ou 2 portos para fazer negócio. Eles já tinham um terminal lá, mas eles assumiram, na verdade, a operação do porto de Itajaí, não é isso? Isso. Por enquanto é uma incógnita, né? Porque eles já operam já no porto de Itajaí, no terminal da Brascarne, com operação própria, da própria JBS. Agora eles estão assumindo um porto de containers. Né? Eu não sei qual vai ser a intenção, se eles vão querer direcionar para o negócio deles ou se será o porto da cidade mesmo, para receber os containers. Uma movimentação que foi migrada para portos vizinhos. É um porto viável. Sim, é viável. Tem algumas particularidades o porto lá, né? Mas é um porto viável. Diga uma delas aí, para o nosso Davi lá do Rio de Janeiro, que tem o porto do Rio de Janeiro, ele deve conhecer, mas vamos conhecer um pouco mais do Itajaí. Então, o porto de Itajaí, por exemplo, os equipamentos que estão lá, eles são obsoletos para as embarcações que atracam lá. Então, você tem um portainer que ele chega a pouco mais da metade do navio. Então, ele não consegue fazer toda a operação. Ele faz a operação de metade, você tem que tirar o navio, girar ele, voltar para poder terminar a operação. Olha aí, está vendo? Isso eu já não sabia. Então, tem essas dificuldades que geram muito custo, tempo, né, de operação. Necessita de uma modernização urgente. Total, porque para receber os navios que nós temos hoje, que são bem maiores, você precisa ter um equipamento que realmente atenda para você fazer uma operação rápida, eficiente e mais barata. Né? E a questão da logística do porto, ela é boa? Me parece que a questão dos acessos e gargalos, que nós vamos falar do Porto de Santos, lá também tem um comprometimento, né? É bem parecido com o que acontece aqui em Santos hoje, né? A gente tem dificuldade para acesso ao porto. Mas, né, o porto ele é muito importante para a cidade. Né? Então, acho que gera a economia, né? Muito. Então, você precisa daquele porto lá. Então, é o ideal que se faça um estudo de infraestrutura, para que é o momento certo agora, que não está tendo operação lá para fazer isso acontecer. Exato. Para que realmente o porto tenha seu papel
bem feito. Para o Marco que acompanha o nosso porto aqui, Marco, presta atenção, já está o Ayrton mandando um bom dia aqui, parabenizando o programa. Ayrton, obrigado também pelo carinho e pela atenção, pelas palavras. Ele diz o seguinte: as características do Porto de Itajaí são muito peculiares, né? Ele cita que estamos num rio. É um rio, né? É um rio. É um rio. E mais, o navio nunca entra de frente. É verdade? A parte de movimentação. Existem agora, nos últimos Como 2 anos... o navio não entra de frente? Por exemplo, aqui no Porto de Santos, está na praia, o navio vai entrando, ele tem que fazer uma manobra, então, para entrar? Ele tem que fazer uma manobra e os rebocadores que fazem essa operação para poder atracar o navio. Então, né? vamos guardar aquela ponta da praia lá de Itajaí, para entrar no rio, o navio para, o rebocador vira ele e ele entra... E ele entra, isso, para poder fazer a operação. Barato. E no Porto de Itajaí tem isso que eu te falei. Então, para você fazer a operação completa, dependendo do plano que você tem no navio, você tem que girar ele para poder fazer a operação completa. E detalhe, né? Esse porto também, ele tem uma característica parecida com o nosso nesse sentido. Você tem Itajaí de um lado, Navegantes do outro. E lá surgirá um túnel agora, que o projeto já foi aprovado, dinheiro do Banco Mundial. Talvez saia antes do nosso. Isso pode movimentar até o porto, melhorar o porto, porque qual a importância, por exemplo, de Navegantes para Itajaí, para esse porto? Então, é exatamente igual o que acontece aqui. Navegantes seria o quê? Guarujá? Seria Guarujá. Só que lá você tem uma portonave, né, que tem um porto muito mais estruturado, com capacidade de atender grandes embarcações, é um porto moderno. Então, a diferença é essa. Hoje, ele está apenas com 50% da sua operação, olha só, porque está em obras. Né, exatamente por conta dos problemas que tiveram no passado, com chuvas. Então, está tendo obras, mas em breve ele vai estar retomando toda a sua operação. E aí, espero eu que já tenha os 2 portos operando. Porque ali tem uma característica, né, desafogar Itapoá. Quando o mar sobe e tem a questão da confluência do rio com o mar, a maré eleva muito, né? Sim. E chega a invadir ali o cais portuário, né? Isso. Então, por isso que precisaram fazer uma grande mudança na portonagem. Vou fazer uma pergunta. Já fica à vontade. Você está falando das perspectivas dos portos do Brasil. Isso. E qual que é a possibilidade desses portos acabarem, entre aspas, roubando cargas do Porto de Santos? Então, isso depende muito, né, de vários fatores, né? Porque hoje o exportador ele quer economizar reais. Então, quando você fala nisso, você vê a questão do custo do frete, para você poder levar essa carga para lá. Claro, quando você tem um problema de operacional, esses custos eles entram diretamente no produto. Exato. Mas quando você pensa em economia, eu acho difícil isso acontecer, né, por conta das distâncias, né. Existem, claro, incentivos fiscais também, principalmente os portos de Santa Catarina, você tem várias vantagens para você embarcar por lá. Quantos portos tem em Santa Catarina? Tem Imbituba, Itapoá, Navegantes, Itajaí e São Francisco do Sul. São 5 portos. Isso. Um estado relativamente pequeno, porém poderoso nesse sentido, né? Com certeza. E a pergunta do Marcos é muito pertinente, né, Marcos? Porque, claro, nós temos o maior porto da América Latina, mas nós temos vários problemas. Quando a gente fala desses gargalos, uma outra questão poligonal se discutindo agora, para ampliar essas áreas de logística, onde possamos ter ali pátios, e eu não sei a situação lá, mas Santa Catarina tem muita área, né, naquela região que, de repente, possa ser beneficiada. Nós aqui temos e não temos. Agora, o Emerson, essa questão de gargalo, você que, junto com a Refibras, mandar um abraço para o pessoal da Refibras, e agradecendo sempre por liberar o Emerson para que ele possa participar conosco aqui. Qual os nomes lá? O Clei e o Nivaldo. Clei e Nivaldo. Obrigado são os 2 proprietários, diretores gerais da empresa, que têm essa visão de ter um profissional com 23 anos de empresa. Sim. Daqui a pouco será a aposentadoria dele será lá e continuará lá. Aí já não vou adentrar nessa questão mais íntima de cada um, né? Mas esse conhecimento é muito importante, é fundamental. O Emerson, guardado as devidas proporções da pergunta do Marco, se Santos não se resolver, eu vejo vários especialistas, como você que é um especialista, dizendo exatamente isso, mas olha, tem um agravante. Precisamos mais ligeiro ampliar esse acesso do porto. Outra, precisamos ligeiramente, muita urgência, áreas para que os caminhões fiquem depositados. Também criar uma situação que o gargalo do fundeio, né? Porque nós temos, às vezes, mais de 100 navios que ficam aguardando para entrar, né? E isso tudo custa dinheiro, custa dólar, né? E eu vou mais além, áreas retroportuárias, porque, por exemplo, hoje existe um problema muito grave aqui em Santos, que você não tem área
para depositar container. Olha aí. Então, por exemplo, um importador, ele recebeu o container dele, a carga dele, ele quer devolver o container vazio, ele não consegue, porque não tem mais espaço. Os depósitos não estão aceitando mais devolução de container por estarem lotados. Olha só. Então, gera custo de demurrage, né, que é o tempo que eles ficam com o container. Era uma série de problemas jurídicos, também por conta disso, e está o caos. Realmente, Santos está o caos por conta de falta de depósitos de vazios. Ô Marco, o governo federal, a gente pode pegar, está cortando recursos. O governo federal está tendo que contingenciar. O Haddad está comprando o livro de economia dos maiores economistas do mundo para ver se acha uma solução. A gente fala em PAC, a gente fala em obras como túnel, a gente fala em obras do próprio governo do Estado, que vive uma situação talvez um pouco mais confortável que o governo federal, mas não vejo entusiasmo nesse momento do governador dizendo o seguinte, ó, a rodovia dos imigrantes será ampliada num sopro. Não. E quando a gente fala nessas áreas muito bem observadas pelo Emerson, a gente percebe, por exemplo, há um movimento muito forte de São Vicente ser utilizado agora, pode ser que o prefeito Caio Amado consiga isso, e relativamente já o prefeito de Cubatão não é entusiasta daquele grande pátio ali na entrada de Cubatão, que seria não a solução, mas um paliativo importante, né? E nessa questão toda, o Marco, o Porto tem a discussão do túnel, tem a discussão de tirar o Concais do lugar e pôr para frente. Inauguramos ali, que você foi lá, inclusive agora o Parque Valon, que é uma outra atividade na região portuária. São muitas questões, e vale lembrar, privatizações, porque, na verdade, o Porto de Santos, o Emerson pode depois falar sobre isso, só se ampliou, só cresceu, só melhorou na sua produtividade justamente pelo recurso de privatização. O que é? Terminais privatizados. O Emerson citou vários pontos aí, eu não vou falar que são bons problemas, porque se é problema... Não é bom, exato. São desafios importantes a serem superados, mas ainda assim, pelo que eu acompanho das notícias do Porto de Santos, as perspectivas do complexo portuário aqui em Santos são extremamente positivas. Existe a previsão de que em 15 anos, ou talvez 20 anos, o Porto de Santos praticamente vai dobrar de tamanho, não só em termos de instalações portuárias, mas principalmente em termos de movimentação. Ontem, por exemplo, a Autoridade Portuária divulgou as estatísticas de movimentação do primeiro semestre de 2024, e uma dos dados que me chamou a atenção é que a movimentação de produtos agropecuários, os chamados commodities, dobrou em relação a 2009. O que se movimentou em 2019 inteiro, já se movimentou apenas no primeiro semestre de 2024. E outras cargas também verificaram recordes, né? Aliás, o Porto de Santos, ele bate recordes sucessivos. Sim, sim. A questão de contêineres, por exemplo, 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Quer dizer, as perspectivas são muito positivas, porque a tendência é que essa movimentação aumente cada vez mais, né? E agora, o grande desafio, como o Emerson colocou muito bem aqui, é resolver essas questões, né? A questão dos pátios para caminhões, que não é fácil. A questão retroportuária, que é um problema muito importante a ser considerado, a questão os acessos rodoferroviários, né? Eu acho que o governo do Estado está em um débito muito grande com a nossa região aqui, a partir do momento de que não coloca adiante esse projeto aí da chamada linha verde, que é um anel rodoferroviário. Exato. Entre dois modais fundamentais, o rodoviário e o ferroviário. Outras possibilidades também, prospecção de áreas retroportuárias, não só em Cubatão, mas em São Vicente. Exato. Também. Em Guarujá, que tem uma perspectiva muito grande. Também. Até por conta da ligação subterrânea, né? O túnel. E ser uma margem do porto, né? Então, os desafios são muito grandes. E isso depende muito mais de regulamentação, Eduardo, do que investimentos diretos do governo federal. Concordo. Eu acho que quando o governo ele não atrapalha, ele já está ajudando bastante. Muito, né? muito. Então, eu acho que as perspectivas são boas, e a gente precisa apenas observar de que as coisas sigam a sua ordem natural, né? Que esses investimentos eles não sejam procrastinados
por conta de insegurança jurídica ou problemas de outra... E é interessante ver o Marco Emerson, que é a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, ela deu uma entrevista no final de semana, foi no sábado já, e eu consegui ler ontem, né, essa entrevista, ela dizendo que o belo trabalho do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, vem fazendo, mas ela disse que nós não podemos apenas pensar nos portos, também temos que pensar em uma rota de integração entre o Brasil e países da América do Sul, que será inaugurada, inclusive, a primeira parte em 2025. Sim. E a ministra Simone Tebet diz que a primeira das 5 interligações com países vizinhos será concluída. E eu fui dar uma olhada lá, é um eixo que contempla inteiramente o estado do Amazonas, parte de Roraima, Pará e Amapá. Interligará uma via fluvial, né, com 3 países vizinhos. A ministra Simone Tebet ainda diz que isso já deverá ser iniciado como operação no ano 2025, e até 2026 outras 2 serão concluídas. A Rota 2 é multimodal, Manta-Manaus, primeira a ser inaugurada, ligará toda a região norte, a parte do nordeste e a tríplice fronteira com a Colômbia, Peru e Equador. Contempla inteiramente também o estado do Amazonas e partes dos territórios de Roraima, Pará e Amapá, interligada por via fluvial e com os 3 países vizinhos. Com isso, vão se interligar ao maior investimento feito pela China, olha lá, que é onde eu queria chegar, pela China na América do Sul, um dos maiores portos da América do Sul, né, que está sendo construído no Peru, que o Emerson já tinha chamado a atenção aqui num outro programa. Disse a ministra, na quinta-feira, durante o programa, inclusive, Bom Dia da Ministra, que é feito pela EBC. A integração com esse porto lembrou ainda, né, a ministra, facilitará o escoamento da produção brasileira para o mercado asiático e para todo, em especial, a China. Aí me vem a pergunta, se você tem este porto no Peru, você tem essa interligação levando para lá, alguma coisa pode acabar respingando o nosso porto aqui, não temos mais, porque ela está fazendo um foco aqui que essa é uma operação que vai facilitar o comércio brasileiro com a China. Com certeza. A gente vai perder muita carga nos nossos portos, né? Porque você vai transferir para outro porto. Exatamente. Vai reduzir distâncias, reduzir tempos, né, de transporte. Eu espero que... Eu acho muito bom isso, porque, na realidade, essa ligação não é só por hidrovias, né? Também Exato. Tem a questão de estradas, Sim. tudo. Se isso já trazer melhorias nas nossas fronteiras, já é um grande ganho, né? Ela diz aqui, né, serão 5 rotas que o governo federal, inclusive, terá o duplo papel de incentivar e reforçar o comércio do Brasil com todos os países da América do Sul, mas objetivando principalmente isso, né, que novos trajetos, que serão outras 4 interligações estão previstas, que é a rota da Ilha das Guianas, que inclui integralmente os estados do Amapá e Roraima, as partes do território do Amazonas e do Pará, articulada com a Guiana Francesa, Suriname e Venezuela. Já a rota do quadrante Rondon é formada pelos estados do Acre, Rondônia e por toda a porção oeste do Mato Grosso, conectada com Bolívia e Peru. A rota de Capricórnio, você ainda está falando de horóscopo, mas não é, né? Essa daí é uma estrada, né? Vai ser uma das maiores estradas do mundo. Isso, né? Que vai desde os estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, ligada por múltiplas vias, que é o que o Emerson citou, rodovias múltiplas, e vão ligar junto a Paraguai, Argentina e Chile. Por fim, a rota Porto Alegre-Coquimbo, que abrange o Rio Grande do Sul e se integra a Argentina, Uruguai e Chile. Percebo que aqui a gente vai ter muita coisa que poderia vir para Santos que não virá mais. E será uma obra gigantesca, essas interligações todas, principalmente beneficiando aquilo que você disse lá atrás. Lembra, o Emerson? Esse porto peruano que os chineses estão construindo lá. Então, acho que tudo isso tem os 2 lados, né? Porque você vai também desafogar um pouco. Não tenha dúvida. Né? Porque vai aumentar o volume também de exportações para os nossos países vizinhos. O Rio Grande do Sul, essa parte aqui, Paraná, vai se fortalecer muito com essas rotas também, né? Com certeza. Eu acho que é vantajoso, vai ser bom, vai ser muito bom. Nós temos, Marco, 2%, se chega a isso, do comércio internacional do mundo. O Emerson sabe bem, né? Somente com essas opções, com essas obras, com esse trabalho, o Brasil vai crescer. Não for isso, é até uma vergonha, né? Porque 2% no máximo de todo esse comércio, a gente tem aí, o Emerson, me ajuda aí, o Porto de Santos deve ser o 40º do mundo. 40º. Por torno disso, varia muito. A gente está muito aquém da nossa real possibilidade, né? Sim. Hoje, dos 11 maiores portos do mundo, 10 estão na China. 10 estão na China.
Só. Então, você veja que o negócio não é fraco, não. Agora, os chineses estão investindo no Brasil, estão investindo na China, estão investindo no Peru, eles investem em todo lugar, com uma visão de futuro. E a visão de futuro deles não é daqui a 30, 40. A visão de futuro chinês é daqui a 5 anos. Nesse ritmo, os nossos governantes, Emerson, estão capacitados para seguir nessa mesma linha de raciocínio. A Simone Tebet está aqui, ó. E quando a gente fala que o governo está tendo que cortar despesas, eu já fico preocupado com a sobra do túnel, porque o túnel estava no PAC. O PAC vai sofrer. Mas a gente já falou sobre isso aqui, né? A gente já teve até um programa aqui que a gente estava bem otimista, com várias declarações do Silvio, né? Isso. Que ia ter muito investimento, por ter a crescer, mas ficou só nas palavras. Por enquanto, não estamos vendo ação nenhuma. E a gente já comentou também aqui, eu até comentei certa vez, a gente fala muito do túnel, porque já virou uma lenda urbana. Mas, em termos de prioridade, não seria o túnel, seria a terceira via, que é muito mais importante para a região do que o túnel hoje, na realidade. Né? Essa notícia que me passou foi a Elton ontem, e eu vou passar aqui, porque o Emerson está por lá, você conhece Itapoá. Sim. Porto de Itapoá adquire a maior frota de caminhões elétricos do Brasil. Sim. Que foi anunciado agora, né, de cara 20 novos caminhões elétricos para aumentação interna. Eu vi o vídeo, é fantástico. Sim. É um negócio de primeiro mundo mesmo. Investimento lá, o porto, na realidade, o porto é privado, né, pertence ao grupo Maersk, né, e o investimento lá não para, está o tempo inteiro em obra. Hoje está sobrecarregado. Super moderno está ficando, né? Super moderno. Ele está muito sobrecarregado em função dos problemas que estão tendo lá em Itajaí. Mas é um porto fantástico lá. E em termos de população, para você ter uma ideia, uns 12, 13 anos atrás, quando a gente esteve lá, abrindo a empresa lá, a população era em torno de 10 mil habitantes. Hoje já está chegando a 50 mil. Então, e eu li uma matéria que está se gerando um emprego para pessoas de 18 a 70 anos. Você tem várias áreas. E é uma dificuldade muito grande contratar lá. Mão de obra. Falta mão de obra. Eu olhava, eu não vou lembrar agora o nome da cidade, esses estados, eu vou ao último intervalo, mas talvez o Emerson vá lembrar, uma cidade de Santa Catarina que está, no bom sentido, roubando indústrias de outros locais do país e até do estado. Ela já recebeu agora a fábrica da BMW, da Mini Cooper, sim, da TP-Link, que é chinesa de roteadores de internet. Eu não lembro agora o nome, Ará alguma coisa, Acari. Sim. E é impressionante. E aí o que me chamou a atenção, Marco? Não tem mão de obra. E a cidade está precisando de gente indo morar para lá, porque não tem mão de obra. E não é para você trabalhar para ganhar o salário mínimo, são salários de referência maior. O Emerson, com a tua experiência, como é que pode resolver isso? Pois é. Eu vou citar um exemplo que a gente tem em Itapoá. A gente está tendo que transferir profissionais de Rio Grande, que caiu a movimentação, pessoal de Paranaguá, até de Santos mesmo, para poder conseguir atender lá a demanda, porque não tem. Porque você forma um profissional lá, até a população vem crescendo. Exato. Né? Mas você forma um profissional, no momento que você forma ele, o mercado vai lá e... Ô Marco, vamos pegar a fala dele aqui. Nós estamos numa região portuária. Santos já foi, ou o Porto de Santos já foi talvez o maior patrão, né, junto com a antiga Cozipa da região. E todo mundo tinha um parente na família que ou era cozipano ou era estivador, estava no porto. Isso foi se perdendo ao longo dos anos, e hoje, por exemplo, o maior empregador da cidade de Santos, você sabe quem é? É a prefeitura. Então, você não tem. Não seria de bom tom, inteligente, eu vou usar uma nomenclatura, talvez não seja mais adequada, mas um consórcio criado pelas cidades da região para justamente formar mão de obra, para dimensionar todas as cidades, cada uma lá deve ter a sua vocação para abranger a questão portuária, porque eu vejo muitos jovens que se preparam aqui e eles vão embora, porque eles não encontram opção de trabalho aqui. Eles não têm essa porta de entrada, né? E muitos, por exemplo, não querem fazer um curso técnico para trabalhar no cais do porto, eles querem já uma... E é o contrário, essa entrada no cais do porto, né, Emerson? Para o Marco comentar, ela é fundamental, ela é necessária, e abre o teu leque para você lá dentro, de repente, definir uma outra atividade que você vai se preparar, não é isso? Existe, inclusive, um projeto do Senai, né, lá da Ponta da Praia, ele foi demolido, e o projeto é muito bonito para ser dedicado quase que totalmente para a área portuária. Então, formação para todos os profissionais que existem no porto. Só que, por enquanto, eu não sei qual é o problema que está acontecendo. A Riferbras consegue mão de obra fácil? Então, o que a Riferbras fez, né,
formação. Então, nós desenvolvemos dentro da empresa uma espécie de escola, né? Então, nós temos uma estrutura completa. Um setor para isso? Então, nós contratamos o profissional sem experiência nenhuma e formamos ele dentro da empresa. Qual é a mínima formação que ele tem que ter, técnica? Então, na realidade, formação na área de eletricidade ou refrigeração. Aí, a partir daí, você consegue dar um treinamento específico para a parte de container refrigerado. Bora aí, Marco. O que eu estava pensando aqui é que, ao longo dos últimos anos, a própria característica do trabalho portuário mudou bastante. Muito. Porque aquela imagem do estivador com saco nas costas já não existe mais. É lenda também, né? Está em museu. Né? Museu. Cada vez mais aí a tecnologia se sobressai. Mais do que isso, a própria localização geográfica do trabalhador mudou. Porque ele sabe muito bem que, por conta da internet, da tecnologia, muitos trabalhadores portuários estão no interior do estado, estão na capital, né? Mudou o cenário. Sim. Né? Então, por conta, até por conta disso daí, que houve um grande número de vagas no porto que foram fechadas. Sim. Então, cabe a nós aqui da região aceitar mais esse desafio e fazer esse casamento entre as vagas disponíveis e a mão de obra em potencial, né? E formar nossos jovens. Ela é mais tecnológica hoje, né? Melhor, né? Mas veja só, isso me chama a atenção. Falta de consenso impede Porto de Santos de elevar capacidade para containers e disputa entre ampliar os atuais terminais ao leiloar um novo espaço para evitar o gargalo que avança desde o governo passado. Então, o gargalo está aumentando, as áreas. O Emerson, nós temos aí uma controvérsia por um lado, uma disputa por outro. Então, veja, a gente tem um leque aberto, mas a gente não consegue ter a capacidade de produzir isso que o mercado espera que nós possamos. Uma briga de cachorro, né? Cachorro grande, né? E outra, nós perdemos muito, principalmente a parte de atracação de navio de container, a Libra, por exemplo. A Libra fechou, né? E uma gigante. Começou a operar com celulose lá naquela área. Exato. Então, você perde espaço. Não, eu falei em espaço retroportuário, mas berço de atracação mesmo. Aquela caixinha ali da M. Muniz ali na frente, ou aquelas ali atrás, da Rifebras ali, né? Sim. Até mandar um abraço também para o Michael Pereira, né? Viu ali o container da... Obrigado aí pelas palavras também do Michael Pereira, aí pela minha mamãe. Obrigado, Michael. Michael que esqueceu da gente, não veio mais aqui, mas é um amigo, um abraço para ele. Agora, eu queria ter 0,5% de quem inventou o container de licenciamento para receber todo mês, viu? Só 0,5% estava bom. Isso foi uma das maiores invenções que o ser humano já provou, o container, né? Quem que inventou o container? McLean, foi um americano. E burro ele, né? Na realidade, foi por uma necessidade que ele inventou o container, né? Ele era um transportador de algodão, e aí ele fazia o carregamento em navios, né? E o carregamento era muito demorado, então ficavam dias, até meses, para poder carregar um navio, né? Com os caminhões. E o caminhão dele ficava na fila. E aí, ele ficava bravo com isso. Então, o que ele fez? Ele construiu uma caixa, colocou, encheu de algodão, levou e falou, pode adiantar o meu aqui? É só pegar minha caixa e colocar ali dentro. E pôr no navio. Aí todo mundo começou a ver, eu quero uma caixa do seu McLean também, E aí ele começou a desenvolver. Marco, em pouco... por que a gente não teve uma ideia dessa, Marco? E aí, em pouco tempo, ele já tinha os próprios navios, os próprios portos, e aí se tornou... E assim, o container em si, ele mudou ao longo do tempo, mas não foi tão assim a mudança radical, né? Não, porque padronizou em 57 e manteve o padrão. Que é aquela chapa, né, enviesada, que é para dar uma resistência maior à caixa. Exato. Depois, o que se acrescentou em termos de qualidade e tecnologia foi, por exemplo, o refrigerado, são aqueles containers mais específicos para cargas que necessitam dessa refrigeração. Sim, e o tamanho é padrão para os navios também, então tem 20 pés, 40 pés, né, 45 alguns casos aí, mas basicamente é isso, então você segue um padrão internacional. Agora, essa falta de consenso, a gente pode partir para finalizar aqui. Virginia, a gente tem mais um intervalo? Então a gente vai para o intervalo e o Marco vai comentar. Eu vou destilar um pouco de veneno, como diria um comentarista de fofoca, né? Tem uma parte da política, da cidade, do estado, do país. Outra parte você vê do empresariado que eu preciso acreditar para investir. E quando você não acredita, você não investe. A insegurança que o país já produz, mas falta de consenso. Falta de consenso significa que partes não se entendem, né? Nós vamos ao intervalo, a gente vai definir. Diga. Um comentário do Davi Colantoni, e já faz um tempinho. Isso mesmo, Alexandre Ramagem. Todos falam bem para poder
entrar. Vamos aguardar as novas atualizações. Isso, quando é assim, ele já pode interromper esse apresentador que você fala. Ô, Davi, desculpa a demora, mas é isso mesmo, é o que a gente estava comentando aqui. Nos mande, eu vou colocar, vou pedir a gentileza de colocar o Davi para de vez em quando participar online com a gente das dicas do Rio de Janeiro, né? O que você deve fazer, o que você não deve fazer. Ele que é santista. Santista. Deve estar contente, né? Sim, com certeza. Agora, Davi, está um negócio aí na zona portuária do Rio de Janeiro, esse estádio do Flamengo no gasômetro que não pegou bem. Fluminense chiando, Vasco chiando, o Pedrinho falou que, peraí, que negócio é esse do Flamengo chegar numa área, escolher uma área e ir lá pedir para a Caixa Econômica, emparedar a Caixa Econômica. O Pedrinho não gostou, meteu a boca também. E alguns empresários estão dizendo o seguinte, quem vai bancar? Aí o Flamengo falou que mentira, a W Torre, você viu ontem, 203 milhões deve ao Palmeiras. A W Torre tem projeto com a Ponte, com o Vasco, com o São Paulo, com o Santos e agora com o Flamengo. Nada como ter um presidente, né, o Marco, que resolve constrói a arena lá em Itaquera para colocar o estádio no lugar, né? O negócio agora é pagar. Mas está lá. Está lá. A cara do Marco. Tipo, o último intervalo e volta já com essa questão. O Marco vai me falar, o Emerson, quem é que está faltando esse consenso? E outra, eu vejo muito empolgado, né, o presidente do aeroportuário. Você já entrevistou o Anderson Pomini? Você já entrevistou o Silvio Costa Filho, que é o ministro? Você já entrevistou o prefeito Rogério Santos? Já entrevistou o governador? Sim. Perceba aí o tamanho desse homem aqui, né? Todo mundo está empolgado. Na volta. A gente volta já, não sai daí. A Engelife Construtora, empresa do Grupo ENGE Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Auto veicular, Forte Vistoria. Não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade ENGE Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar.
Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Voltamos com a parte final aqui, com o comentário do nosso querido Marco Santana, jornalista, e também do Emerson Dias, gerente de Refibras. Eu falei na última colocação, e até o Wellington disse, Wellington, um abraço para você, de novo, né? E você cita, consenso não é um problema do Porto, é um problema no Brasil. Não existe consenso em nada no nosso país. Quando o consenso ele existe, alguém desiste. Entendi o que você quis dizer. Mas aqui também tem, ele diz, em Itajaí, relacionando tudo que é para fazer no Porto, tudo que é para modernizar o Porto e para gerar principalmente emprego. Nós sofremos aqui durante a pandemia e continuamos sofrendo. É mais aí do que 20, 21, 22, 23, com muito desemprego e muita miséria na cidade. Agora estamos respirando novos ares, esperamos que o consenso que falta aí também possa estar aqui. O Emerson, teve essa situação lá também, que o Wellington está registrando, né? A parada do Porto deixou muita gente sem emprego, né? Com certeza, ficou muito tempo parada, né? Então, você pensa no trabalho... Você pensa, diretamente no trabalhador portuário, que ficou desempregado, assim, por muitos anos, do dia para a noite, né? E você tem também tudo ao redor, né? Sim. Então, quem migrou para Itapoá, ótimo. Em Bituba, tudo bem. Quem não migrou? Ficou desempregado na cidade. Olha só. Então, foi um caos. Por problemas políticos. Políticos. Né? Ô, Marco, essa questão de falta de consenso, que eu estou falando que impede o Porto de Santos de elevar a sua capacidade, a gente pode pôr ela no Brasil. Né? O consenso não é uma palavra que agregue muito no Brasil, não. Né? Consenso é uma coisa que... Olha, eu vou fazer algumas ponderações aqui com as informações que eu tenho. Então, eu acho que essa falta de consenso é mais uma briga empresarial, uma briga de cachorro grande, literalmente, de grandes empresas, inclusive empresas que têm ações cotadas na Bolsa de Valores, grupos ligados a conglomerados internacionais, inclusive principalmente da China, né, que estão disputando um mercado aí a cotoveladas, que é o mercado de containers. O Emerson vai saber muito bem aqui, e cada um vai querer puxar, logicamente, a sardinha para a sua brasa. Sim. Né? Então, temos aí empresas já instaladas, empresas de olho em áreas que potencialmente poderiam ser arrendadas para um outro terminal. E acho que cabe aí ao ente público, no caso aqui a Autoridade Portuária de Santos e ao governo federal, fazer essa arbitragem, tendo como objetivo o bem do país, não de um interesse específico de um grupo empresarial específico, porque a gente sabe muito bem que a lógica do capital privado é o máximo lucro do menor esforço possível. Né? Então, cada um vai buscar os seus interesses, que até é legítimo, a lógica capitalista seja legítima. Agora, o poder público, que tem que arbitrar o desenvolvimento econômico associado ao desenvolvimento social, né? A distribuição dessa riqueza, atenuar os impactos que uma atividade portuária tem, por exemplo, na população da cidade que abriga esses portos, e assim por diante. Então, o que eu vejo é que existem alguns conflitos de interesses das empresas para definir quais são os projetos que vão ser viabilizados. Por exemplo, posso citar, por exemplo,
a questão ali da região do Saboó, que existe quem defenda a implantação de um grande pátio de terminal de containers ali, o STS-10, e outros que defendem ali a conciliação com um terminal com outras características, que contém, por exemplo, aquelas cargas de projeto, né, aquelas cargas de grandes equipamentos de grandes volumes para plantas industriais, a questão da conciliação para permitir a instalação de terminal de passageiros, né, porque vamos lembrar de que na gestão federal anterior se tentou a privatização da autoridade portuária, ou seja, que o árbitro da partida pudesse torcer para um dos times. Então, por exemplo, se você coloca uma autoridade portuária ligada a empresas, um conglomerado que privilegie apenas a questão das commodities, dos granéis, como é que fica, por exemplo, a movimentação de contêineres? Como é que fica, por exemplo, a atracação de navios? Ou, por exemplo, uma autoridade portuária que seja ligada a um grupo específico que movimente apenas soja e fertilizante? Como é que fica a movimentação de celulose? Como é que fica a movimentação de suco de laranja? Exato. Como é que fica a movimentação de café? Sim. Porque se você vê pela lógica apenas do lucro, né, uma autoridade portuária ligada a um grupo específico vai falar assim, não me interessa movimentar café aqui, não me interessa movimentar laranja, me interessa apenas movimentar grão. Então, ia ser uma injustiça com os demais players do complexo portuário. Então, cabe à autoridade portuária, que eu acho que, na minha avaliação, vem fazendo um bom papel nesse sentido, de fazer essa arbitragem e buscar sempre o equilíbrio. Emerson, é bem por aí o que o Marco falou tudo. Porque, como eu comentei antes, hoje a gente está sofrendo, né, por conta da falta de portos para atracar container, navios de container. Né? Isso é muito grave. Isso pode acontecer da migração para outros portos, como você citou no início, né? Pela falta de condições de atender ao mercado aqui em Santos. Né? Exato. E mais, né, quando a gente fala em investimento, grande parte desses investimentos eles vêm do exterior. Eles justamente vêm de fora. Vêm de fora, todos. Os grandes armadores são todos internacionais. Sim. Eu me recordo, ele disse para nós aqui, o presidente da Praticagem, uma entrevista maravilhosa que a gente fez, o Emerson fez no seu programa também, o Senhor Calado, ele falou, a Praticagem só funciona bem, funciona muito bem, porque nós não somos ligados a órgão de governo, somos um mecanismo privatizado, né? Na verdade, assim, é privativo. Melhor termo é privativo. E quem paga isso são justamente os armadores. Então, emite-se a nota fiscal e recebe-se depois de 10 dias, cai na conta. Né? Então, você veja, né, Emerson, que é um exemplo. Se fosse um órgão do governo, provavelmente não trabalhasse com tanta eficiência. Eduardo, se me permite, eu acho que a função do poder público ele tem que se comportar como um bom juiz de uma partida. Quando você não percebe que um juiz está numa partida, é porque ele apitou bem. Né? Porque ele não errou, não fez grandes bobagens, né? não atrapalhou o andamento do jogo. Os protagonistas são os jogadores. Né? Então, na questão portuária, eu acho que o poder público também tem que atuar, tem que ter essa função de ser o árbitro da partida, buscar o equilíbrio e deixar que a iniciativa privada que faça os movimentos necessários em busca de aumentar a movimentação, né, e assim por diante. E nessa questão de ser o árbitro da partida, passa também nas diversas esferas, não só a federal, mas, por exemplo, a estadual. A gente falou anteriormente da ampliação da conexão entre o Porto e o Planalto, né? uma conexão rodoviária e também ferroviária. Exato. Isso aí passa pelo governo do Estado de São Paulo. Né? Aliás, essa concessão da terceira pista de imigrantes está mais do que atrasada, né? Porque uma obra dessa vai demorar 5, 8 anos para ser iniciada e concluída. Então, já deveria ter sido pensado lá atrás. Deveríamos estar em obras. Né? A gente já tem um atraso nisso, Emerson, com certeza mais de 30 anos. Com certeza. Porque... E a gente está falando, ele está falando só de obras, são isso, 8 anos. E um detalhe, quando foi feita a ampliação da Imigrantes, esqueceram de uma coisinha básica que chama-se caminhão. Com certeza. O caminhão não desce a serra. É. Ele não desce a serra. A inclinação e da maneira como... mas espera aí, se um caminhão daquele bater no túnel... Mas por que não pensaram nisso? Ou tivesse sido feito
ou uma obra, naquele mesmo momento, Marco ou Emerson, você está priorizando o veículo de passeio, o ônibus, se criasse ali uma pista exclusivamente para os caminhões, já que eu estou fazendo o buraco ali, eu já faço aquele túnel do lado, já teria. Não foi pensado. Agora o trabalho vai ser maior. Vai, porque eu digo, ele falou em 8 anos para fazer uma obra, que sequer foi planejada ainda. Né? E a gente fala em 5 anos para a gente entrar em colapso aqui. 5 anos. Com esse aumento de movimentação que tem ano a ano, no máximo 5 anos entra em colapso. Se nós quisermos sair dos 2% no máximo que nós temos do comércio internacional, só isso também não vai dar efeito. Vamos ter que produzir muita obra, e a partir de anteontem, porque nós já estamos atrasados, como disse o Marco, como o próprio Emerson disse. Gente, quero agradecer demais, Marco Santana, jornalista, sempre conosco aqui também, ele que tem lá o seu canal Marco Zero, né? Trabalhando bastante, Marco. Eu quero convidar as pessoas a acompanharem um vídeo que eu publiquei ontem, mostrando a trajetória do nosso judoca Rogério Sampaio. Bacana. Que ele foi o campeão medalhista olímpico, medalha de ouro na Olimpíada de Barcelona em 92, e ele superou adversários dentro e fora do tatame. Eu convido todo mundo a acompanhar no canal Marco Zero no YouTube, é só procurar Marco Zero Jornalismo, que está lá a trajetória do Rogério Sampaio, que hoje é o chefe da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris. Olha aí, ele que conquistou medalha olímpica, grande expoente aí do judô brasileiro, é aqui da região, mas até por atribuições profissionais não está na região, mas com certeza é sempre um nome muito forte. Emerson Dias também, obrigado, um abraço mais uma vez a toda a equipe da Refibras pelo trabalho, pela competência. Além da Refibras, tem a Hellriffer, né? Hellriffer, isso, que faz um trabalho de locação também, que está aí, né? Eles estão em todos os portos brasileiros, com a competência que tem, e a gente percebe pelo nível, justamente até pelo próprio Emerson, que sempre vem emprestar um pouquinho do seu conhecimento. Não dá para ele emprestar tudo não, porque senão vai faltar na empresa. Né? Mas está aqui sempre conosco e também te acompanhando, né, nas redes sociais aí, com o teu programa lá junto, o Sem Calado. Sim, o programa Sem Calado é um podcast, né, de entrevistas que nós recebemos grandes profissionais que atuam na logística portuária do país, né? E está bem legal, pessoal. O Donald Trump bastante. Gostou do teu programa e ele está indicando que os americanos façam o programa. Fique calado, só ele fala. Legal. E aproveitar também o espaço para poder convidar o pessoal para curtir o evento Master Rock, né, que é um evento beneficente que a gente faz, está na 3ª edição. Toda a renda vai para o Nurex. Será no próximo mês, não é isso? Será no dia 4 de agosto agora, no primeiro domingo. É dia 23? Isso, primeiro domingo de agosto aí. E é um evento muito legal, com lanches, bebidas, tudo incluso, e um show de rock com Tom Cremon e Bira Guiar, que são grandes artistas aqui da região, vale a pena prestigiar e, enfim, vai estar em boa companhia, boa comida e uma grande causa. Tem um telefone para contato, para procurar, o Sim, pode entrar em contato comigo, né, diretamente, no 13 981450637, ou através das redes sociais, tanto do Sem Calado, quanto minha e do Evaristo Garcia também. Repita mais uma vez o contato. 13 981450637. Tá aí a dica dada. E eu agradeço demais a participação do Emerson, do Marco, e a sua também. Você que participou, por acaso não tem apego aqui às participações, às vezes a gente foca aqui com o convidado, pede desculpas, esquece vocês aí, mas obrigado pelo carinho, mais uma vez reiterando o carinho a respeito dos ouvintes aqui, dos internautas, mesmo aqueles que às vezes não participam, mas acompanham o nosso programa aqui no YouTube, as palavras de carinho aí pelo que nós passamos no final de semana. Obrigado demais mesmo, a gente está de volta na quarta-feira, a semana vai voando e o mês de julho já está caminhando para acabar. Estamos no dia 23, passando muito rápido, segundo semestre, Marco, vamos chegar perto da eleição, com certeza, muito rapidamente aqui em todo o nosso litoral. Virgínia, vamos embora? Vamos embora. Nave do ponto a ponto, painel do Porto vai saindo e volta a programação musical 24 horas com muita música e também muita informação. São mais de 65 spots com informações das mais variadas atividades para você. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.